Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Estamos aqui para falar quanto custa para fazer um uso capião. Essa é uma dúvida sua, né? É dúvida de colegas advogados, colegas corretores e muitos investidores em imóveis. O uso capião, sim, é um instrumento para regularizar imóveis. Existem vários instrumentos que podemos utilizar para regularizar um imóvel, mas o uso capião, que também serve para que possamos utilizar para regularizar um bem imóvel, assim como um carro, uma moto, o uso capião sempre é objeto de dúvida. Então vamos juntos aqui tratar. Eu já falei certa vez aqui nas nossas aulas que o uso capião é um dos institutos mais antigos, pouco utilizado, por falta de conhecimento dos nossos colegas. Também o uso capião muitas vezes é objeto de preconceito. Ah, uma ação que demora muito. Calma, não demora tanto assim não. Professor que é referência na atuação de direito imobiliário, eu falo com muita humildade sim, né? Hoje sou presente, né, em várias comissões de uso capião e regularizações de imóveis no Brasil. Eu gostaria de bater um papo com você. O uso capião não é tão demorado assim. E muito cuidado. Claro que eu defendo o uso do uso capião extrajudicial. O extrajudicial é aquele fora do fórum, fora do poder judiciário. Mas precisamos tomar cuidado. Nem sempre eu consigo utilizar o uso capião do cartório. E outra situação importante, hein? O uso capião do cartório não é pré-requisito para utilizar no judiciário. Muitas vezes um juiz profere um despacho informando se tem interesse de levar para o cartório. Você não é obrigado a levar para o cartório. Quais são as vantagens de fazer no judiciário? O custo é menor e também você consegue uma segurança jurídica, na minha opinião, defendo isso, maior. No cartório, se for mal feito, poderá ter uma nulidade no registro da escritura pública de uso capião, já que pode até ter ação, mas é muito mais difícil conseguir êxito para conseguir a nulidade dessa ação, tá bom? Então, por isso eu defendo muito o uso capião judicial. Quando eu falo do uso capião, nós temos mais de 36 espécies, 2 procedimentos. As espécies mais conhecidas é a espécie constitucional, também a ordinária, extraordinária, o de abandono de lar, o coletivo, então espécies conhecidas pela população brasileira. Quanto custa fazer um uso capião judicial? Vale a pena lembrar que o uso capião judicial, nós temos aí as despesas processuais. E quais são as despesas processuais? Toda vez que eu vou usar o Poder Judiciário, eu vou ter que pagar a taxa judicial. É isso mesmo, a taxa judicial. E vai mudar de estado para estado. No Brasil, nós temos estados, exemplo São Paulo, que a taxa fica em torno de 1% do valor da causa, do valor da ação. Outros estados pode chegar até 4%. Então vai depender daquele determinado estado. Vai fazer uso capião, não vai pedir a justiça gratuita, e se não conseguir os benefícios da justiça gratuita, tem que pagar. E aí vai pagar a taxa judiciária, que vai de 1% a 4%. Aí você vai falar assim, mas professor Júlio, mas qual que é o valor da ação do uso capião? O valor venal. O valor venal. Em regra, o valor venal. A não ser que esse imóvel não tenha número de contribuinte, nem TR, nem IPTU, isso acontece, e aí você vai trabalhar com o valor de alçada, R$1.000, R$2.000, tá? Então, o primeiro gasto que você tem na ação de uso capião é isso mesmo. É esse. É o gasto da taxa judicial. Outro gasto que você vai ter, outra despesa que você vai ter na ação de uso capião, sim, é as citações. Lembrando que você vai ter aí pelo menos 3 citações. Lado direito, lado esquerdo e fundos. Lado direito, lado esquerdo e fundos. Se o seu terreno que você está fazendo uso capião, objeto de uso capião, é um terreno que pega aí do lado direito 2 propriedades, 3 propriedades, aí são 3 citações. Encostou na sua parede, encostou no seu terreno, tem que citar, tá? Então, em geral, nós temos 3 citações, mas se tem um imóvel que pega do lado direito 3 casas, 4 casas, vamos ter aí mais citações, tá? Então é importante. Outro gasto também que existe no uso capião, sim, é a perícia. O professor que atua no direito imobiliário, vejo que a perícia não tem uso capião judicial sem perícia. O perito no uso capião, por mais que você consiga os benefícios da justiça gratuita, ele vai cobrar as despesas. Essas despesas podem ser de 2, 4, 5 mil reais e até mais, tá? Dependendo se for uma área rural, uma área urbana, depende do valor do imóvel. O perito você vai ter que pagar. Quem pede a perícia, paga. E no caso do uso capião, você tem que pedir a perícia, tá? Então é importante também você se preparar com a despesa do perito. Então veja, nós temos aí 3 possibilidades interessantes. A primeira possibilidade, a despesa com as custas judiciais.
segunda despesa com as citações e a terceira a perícia. Então, são os gastos básicos que você vai ter em uma ação de uso capião. Lembra você que a taxa judiciária vai depender de estado para estado, citação também, né? Quem determina o valor da citação é o Tribunal de Justiça de cada estado também. E a perícia é o perito que vai cobrar. Lembrando que a perícia, se você não concorda com o valor, você pode questionar e pedir um parcelamento da perícia. Só não gosto de parcelar a perícia, né? Porque você acaba atrasando o processo. Você atrasa o processo de uso capião. Então fique atento, você já tem noção de quanto gasta o uso capião. Quer saber mais sobre o uso capião e temas do direito imobiliário? Continue acompanhando nossas aulas. Um grande abraço para você.